Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, bom dia para todos, também muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que alguns nos estão a ver. A Maria Ramos, na Califórnia, nos Estados Unidos, a Isabel Tavares, que está na Austrália, e são realmente as pessoas que estão mais distantes, e depois outros que estão pela zona de Águeda, zona de Ilhavo. Sejam todos bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia deste 21º domingo do tempo comum, e para que a possamos celebrar o mais dignamente possível, às vezes também tem estas coisas, para que possamos celebrar dignamente, convidar-vos e a todos a darmos conta daquilo que não esteve bem, seja nas atitudes imponderadas da nossa parte, seja naquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Somos o teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Somos o teu povo pecador, nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Somos o teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis no único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eu chamava a vossa atenção para as leituras da Palavra de Deus que nos vai ser proclamada. Hoje, como ireis dar conta, o tema central é o tema da escolha, é o tema da opção, e por isso eu chamo concretamente a vossa atenção para esta primeira leitura, porque Josué vai precisamente pedir às pessoas que se pronunciem, que digam de sua justiça e qual é a escolha que eles fazem. Ouçamos. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: Se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha família serviremos o Senhor. Mas o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez sair a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que, diante dos nossos olhos, realizou tão grandes prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os ouvidos atentos a seus rogos. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva os de ânimo abatido. Como o Senhor é bom, sabedoria como o Senhor é bom. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor.
guarda todos os seus ossos, nem um só será quebrado. A maldade leva o ímpio à morte. Os inimigos do justo serão castigados. O Senhor defende a vida dos seus servos, não serão castigados os que nele se refugiam. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres submetem-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ora, como a Igreja o submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou a ela. Ele quis santificá-la, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida, para apresentar a si, mesmo como a Igreja cheia de glória, sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem os maridos amar as suas mulheres como os seus corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo. Antes o alimenta e lhe presta cuidados, como Cristo à Igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe, para se unir à sua mulher, e serão dois numa só carne. É grande este mistério, digo em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: estas palavras são duras. Quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá a vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido por meu Pai.
A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Pois, tal como eu vos disse há pouco, o tema principal da Palavra de Deus que tivemos ocasião de escutar e que foi proclamada para nós, gira à volta da temática da escolha. Quais são as nossas escolhas, quais são as nossas opções, por quem é que nós optamos, escolhemos, quais são realmente as coisas para nós importantes, quais são as coisas para nós fundamentais e quais são aquelas que são secundárias. E isto acaba por ser algo que perpassa, como deram conta, por todas as leituras. Na primeira leitura, Josué, diz aqui, reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou os anciãos de Israel e disse ao povo: se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje quem quereis servir. Fazei a escolha. Escolhei hoje se quereis os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, ou então os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha família escolhemos, como aqui de facto nos diz, serviremos o Senhor. Eu já fiz a minha escolha e a minha família também já fez. Na segunda leitura, São Paulo, numa linguagem um pouquinho politicamente incorreta nos tempos de hoje, acerca da mulher que deve ser submissa ao marido, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a Igreja. No fundo, vai dar tudo ao mesmo. A palavra submissão para nós tem um sentido um bocado de submissão, como é que eu ia dizer? Da pessoa estar ali quase que calcada, quase que espezinhada, está ali submissa, não abre a boca, isto pensamos nós. Só que a palavra submissão, quando aqui São Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, não é uma questão de machismos nem de feminismos. É de facto, eu vou dar um exemplo e vós percebeis o que eu quero dizer. É antes num sentido diferente a palavra submissão, quer dizer pôr o outro à frente. Ouçam, pôr o outro à frente e tal, e não sei o quê, pode alguém vir assim. O que é que uma mãe faz, por exemplo, quando estão à mesa e por aí fora, e quando o filho ainda é pequeno, e mesmo sem ser pequeno, o que é que ela pega? Pega na coxa do frango e ela lá fica com a asa. Então isto não é submissão, isto não é pôr o outro à frente. Entendem? É neste sentido, e não no sentido, ei, cala-te, não é neste sentido. É no sentido de quem ama faz tudo para agradar àquele que a pessoa ama. E, portanto, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, seja os pais, o que importa é fazer esta escolha. E cá estamos de novo de volta da escolha, porque não podemos andar, de facto, como
como é que eu hei de dizer, como pessoas que estão ali sempre para servir a sua excelência. Não. Quem ama em casa tem que haver esta reciprocidade. A mãe e o pai, entre a mãe e o pai, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, ou se cada um de nós, qualquer elemento da família, se não põe o outro à frente, ninguém se entende. Porque quem ama é assim. Quem ama não faz isto porque lhe custa, ou porque deixa de custar, mas porque quer o melhor à pessoa que ama. Tão simples quanto isso. E no Evangelho, Jesus Cristo tinha ouvido assim uns comentários. Reparem que diz aqui, estas palavras são duras. Estas palavras porquê? Isto é do capítulo 6 de São João, é do versículo 60 até ao versículo 69, portanto está mesmo a acabar este capítulo, que é o capítulo do pão. Eu sou o pão vivo, quem não comer o meu pão, quem não comer a minha carne, e não sei mais quantos. Claro, isto é insuportável. Agora imaginem que em vez deles éramos nós que lá estávamos. Eu sou o pão da vida, quem não comer a minha carne, não tem nada a ver com canibalismo. Jesus não está a pedir que lhe comam a carne dele, a carne que a gente conhece. O que ele está a dizer é uma coisa muito diferente. O que ele está a dizer é uma coisa muito simples. Eu sou o pão vivo e, de facto, aqueles que optam por mim, isto não é fácil porque têm que escolher a minha opção de vida. A minha, a de Jesus. E isto não é fácil. Não é fácil ser bom quando a gente ama, quando estamos rodeados de gente má, e nós também às vezes fazemos parte destes maus. Não é fácil, ao fim e ao cabo, dizermos bem do outro quando sabemos de facto que o outro diz mal de nós. E por isso, aquele que tem como lema seguir o projeto de Jesus Cristo, sabe que tem que fazer escolhas. Não podemos fazer aquilo que os outros fazem, temos que fazer aquilo que Jesus Cristo nos pede para fazer, que são coisas completamente diferentes. Também queres ir embora? E vocês agora? Também queres ir embora? Perguntou ele. E o Pedro responde em nome do grupo, e oxalá que é em nome do nosso grupo. Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Estas leituras, de facto, assim têm, penso, um sentido mais importante, porque nós acabamos por perceber tudo aquilo que está aqui em causa, porque no fundo aquilo que aconteceu com o povo de Deus, por exemplo, com Josué, sabem que Josué, ora vamos lá ver, o povo de Deus estava no Egito, como já sabemos, depois conduzido por Moisés passou o Mar Vermelho, depois meteram-se pelo deserto, onde apareceram as codornizes e por aí fora, e não sei mais quantos, e o maná, que era o alimento que Deus lhes dava, pensavam eles. Estava tudo a correr muito bem, isto assim não foi tão fácil assim, como a gente já sabe, mas isto, portanto, é o catequista a dar esta lição de catequese. E no meio disto tudo aconteceu que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, já sabemos o que é que o povo fez, não é? O povo, enquanto Moisés estava lá em cima, derreteram lá o ouro que eles traziam, fizeram um bezerro, por isso é que, então qual é a vossa escolha? E o Moisés, quando vinha com a lei de Deus, com os mandamentos, olha, esta é a lei de Deus, encontrou o pessoal a fazer tudo ao contrário. Ao chegar a esta zona que hoje fica na Jordânia, eu digo isto porque já lá estive, ao chegar a esta zona que fica na Jordânia, foi aí que Moisés morreu. E foi aí que Josué tomou a dianteira e liderou o povo. Até ali foi Moisés. Moisés não chegou à terra prometida, a Israel, mas viu a terra prometida. Viu porquê? Porque naquela zona onde ele morreu, é uma zona, diz o nosso guia, por acaso infelizmente fui lá quando estava no Boeiro, mas naquela zona, eu estava-me a lembrar,
do nome da terra. Mas é naquela zona da Jordânia, quando está o bom tempo, vê-se do outro lado, precisamente, a terra de Israel. E por isso é que... Mas ele morreu aí, não chegou a comandar. E então foi aqui que se fez a troca de comandantes. Passou a ser Josué a comandar e foi com Josué que eles entraram na terra prometida. E é Josué que diz assim: meus amigos, vamos cá fazer agora as escolhas. Vocês lembram-se quando Moisés foi ao monte e vocês fizeram um bezerro? Das duas uma, que Deus é que vocês querem seguir? Os deuses dos bezerros? E hoje os bezerros têm muitos nomes. Hoje os bezerros têm muitos nomes. Ou os deuses que vocês serviram além do rio? Qual é? Qual é a vossa escolha? E hoje este Josué, na primeira leitura, tal como Jesus no Evangelho, o que é que vocês estão para aí a fazer? Vocês estão dispostos a assumir, a fazer estas escolhas que eu vos proponho? De assumir o meu projeto de vida? Comer a minha carne é isto. Assumir-me por inteiro. Estais dispostos a fazer isso? E hoje a questão, tal como... Isto tem que começar na família, por isso é que São Paulo diz, comecem a pôr o outro, cada um mete o outro à frente. A mulher seja submissa, ponha o marido à frente. O marido ponha a mulher à frente. Ama a mulher como se fosse o próprio corpo e como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Morrendo na cruz. Olha que entre uma coisa e outra. É esta a questão que o Senhor nos coloca a nós. E nós, quais são as nossas escolhas? Isto é muito complicado, como vós sabeis. Nos tempos de hoje, e eu estou a terminar, porque está na hora, são 8h30, 9h30, porque nos tempos de hoje... nós sabemos de facto que é um facilitismo, que é um deixa correr, deixar que eu vos diga assim, e quem é mãe não me leva mal. Hoje é só príncipes, é só princesas, então princesa para ali, princesa para acolá e tal. Estão habituados de facto a dizer não, é tudo a princesa e depois a vida dá o que dá, o que dá. Qual é a vossa escolha? Quais os valores que procurais ou que procurais de facto pôr em prática? E eu penso que de facto é esta a questão que o Senhor hoje também nos coloca. Vamos pedir ao Senhor que nos dê o discernimento e a coragem e a força interior para fazer as escolhas certas. E ouçam, como eu disse já muitas vezes, às vezes a escolha não é fácil. E a escolha não é entre o bem e o mal, isso não custa nada. Ou custa, mas isto é fácil, porque a gente aí no bem e no mal sabe o que é o bem, sabe o que é o mal. O problema é quando a gente escolhe o bem a pensar que é o mal e vice-versa. E não é só isso. O problema é que às vezes há coisas tão complicadas que o bem tem mal e o mal também tem bem. O exemplo que eu vos dei, já falei aqui nisto, é o exemplo da greve. Uma pessoa faz a greve, não ganha dinheiro, a empresa de facto vive pior, tem piores dias e por aí fora, mas em contrapartida também ao fazer greves está a procurar uma melhor situação de vida e por aí fora, e não sei mais quantos. Quer dizer, cada uma destas coisas tem coisas positivas e negativas. E, portanto, o mal não é só escolher o que é bem e o que é mal. É que é escolher qual é o mal menor. Porque hoje, hoje não é... como é que eu ia dizer? É branco e preto. Não. É branco, é preto, há cinzento, há azul, há amarelo. Isto agora é exemplos. Porque agora a gente sabe perfeitamente bem que ao tomar alguma atitude da nossa parte, temos que fazer escolhas. E às vezes escolher aquilo que devemos dizer, e às vezes escolher aquilo que devemos fazer, e às vezes escolher aquilo que temos que escolher, isto não é fácil, porque de facto cada uma destas coisas tem coisas boas e más. E às vezes, isto é bom, não custa nada. Agora, escolher a parte em que, já que não é... Eu posso vos dizer uma coisa, quer dizer, eu já votei em partidos que não era bem aquilo que eu queria. Mas não havia melhor. Não sei se está a saber o problema.
Não havia melhor e, portanto, uma pessoa, já que não pode votar, já que não tem escolha, às vezes, para aquilo que, no nosso entendimento e no meu entendimento, na altura, era de facto melhor, bem, se calhar temos que ir para aquele. Não vos vou dizer qual é. Porque, de facto, é um bocado isto. Saber escolher a parte menos má. Que o Senhor Jesus nos ajude a ter este discernimento e esta humildade de pôr o outro à frente. Que seja ele mulher, homem, marido, esposa, pais, filhos, não interessa. Cada um seja submisso ao outro, ponha o outro à frente, ame o outro como Cristo amou a Igreja, para que assim, nestas atitudes do dia a dia, possamos ir desculpando, amando, para que possamos estar na linha de Jesus e poder, tal como Ele pede, comer a sua carne. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas bíblicas. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Filho do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro, gerado. Homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, o Espírito Santo, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, e a cada intenção, a cada pedido, nós vamos dizer: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo Papa, sinal da unidade da fé e da Igreja, para que proclame diante de todos os homens a Cristo, o único que tem palavras de vida eterna. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos governantes de todos os povos e nações, para que a sua sabedoria e honestidade fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que procuram a verdade que os pode salvar, para que em Cristo e no seu Evangelho possam descobrir a resposta às suas inquietações. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos os nossos parentes e amigos, para que tenham saúde de corpo e alma e vivam sempre segundo a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos os casais da nossa sociedade paroquial, para que as esposas sejam o encanto dos seus lares e os maridos as amem como Cristo amou a Igreja. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Eu peço também pela Maria das Dores, marido e filhas, também pelo José Luís Oliveira Gonçalves, pela Maria Piedade Correia e marido, no aniversário, que são as intenções que eu tenho nesta Eucaristia, enquanto não começamos com as Eucaristias normais, assim como também pelo todos os nossos. Também queria lembrar, como vocês talvez saibam, a mãe do nosso bispo, que morreu também nesta semana que passou, para que estejam todos
junto de Deus a contemplá-lo face a face, juntamente com todos os nossos e todos estes que fiz referência, oremos ao Senhor. Por todos aqueles que também se dão para que outros tenham vida, mais vida, vida em abundância, particularmente todos os profissionais de saúde e também todos aqueles que acabam por também ser profissionais de saúde na linha de auxiliares, na linha de limpeza, na linha... Todos aqueles que trabalham naqueles serviços que antes, se calhar, eram vistos como serviços menores e que são fundamentais, como se veio a provar com esta pandemia, oremos ao Senhor. Pelas vossas intenções. No Brasil há 600 mil que já morreram de Covid. Vamos lembrar também aquilo que se passa no nosso país, para que estes indícios que são animadores, que se concretizem e que, de facto, possamos brevemente, ou tão breve quanto possível, voltar à normalidade possível. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui, na paróquia de Espinhel, vos apresentamos para vós. Concede-nos tudo aquilo que for do teu agrado e para nosso bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sim. Para buscar, põe aí. Sim. Sim. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Compassivo dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando numa só voz.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja também que está aqui, fisicamente presente, e também todos aqueles que estão em comunhão espiritual conosco, através destas tecnologias. Tornai esta Igreja mais fiel na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também ainda daqueles que há pouco fiz referência, a Maria das Dores, marido e filhos, ou filhas, José Luís Oliveira Gonçalves, e também no aniversário a Maria Piedade Correia e marido. A todos estes, a todos os nossos, acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de todos aqueles que ficaram sem nada nestes incêndios, lá fora e cá dentro, no estrangeiro e no nosso país. Tende misericórdia dos bombeiros, de todos aqueles que dão para que outros tenham vida, como queres, Senhor, que todos tenham, em abundância. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna, todos nós que estamos aqui a participar nesta Eucaristia, quem está na Califórnia, quem está na Austrália, quem está na Suíça e noutros países, e também no nosso país, e em comunhão connosco através das redes sociais. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
e com esta certeza de que, ao fazermos esta escolha, ao celebrarmos a Eucaristia, estamos também em comunhão com a Austrália, com a Califórnia, com a França, com a Suíça e com estes países todos, e sobretudo nesta celebração que nos torna mais irmãos, em que somos convidados a ser submissos, a pôr o outro à frente de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Que tirais o pecado do mundo. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, submisso à ordem do Pai. Eis aquele que nos põe à frente, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Se calhar não cabe tudo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que tivemos ocasião de lembrar nesta celebração e que partiram para o Pai que tem coração de mãe, para todos aqueles que são das nossas obrigações e que também tendo falecido há muito ou há pouco tempo, estão ainda presentes no nosso coração, não só pela saudade, mas também pela recordação de tantas coisas. Por todos eles, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ouçam, não há muitos avisos, é só para dizer, portanto, que esta semana, portanto, também estarei de facto a descansar estes dias. Se houver algum problema de funerais, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser eu a presidir aos mesmos e, portanto, nem sequer avisei qualquer agente funerário, precisamente porque se houver alguma novidade atenderei de imediato. E, portanto, para dizer que no sábado haverá apenas uma missa antecipada, que é em Oés da Ribeira, às 19h30, e depois, no domingo, teremos também aqui, às 9h, e também, tal como hoje vai acontecer, às 10h30 da manhã, será em Travassou, no Adro. Só a título de curiosidade, porque eu sei que alguns de vós conheceis, vamos fazer uma pequenina celebração de homenagem, de ação de graças, à irmã Zélia, que é a diretora do patronato de Nossa Senhora das Dores, que já está lá de facto há uns anos e que agora vai para outra missão, vai deixar precisamente de estar presente e de estar fisicamente presente em Travassou, vai regressar à casa-mãe, que é no Porto, e portanto, isto para dizer que 2 a 8 dias a missa lá, às 10h30, vai ser precisamente uma missa simples, de ação de graças, a esta irmã, a Zélia, que de facto
que é coordenadora no patronato. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, bom dia, bom domingo, boa semana, boas férias, bom trabalho. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.